Fora de Expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Bom dia para você, Dan Stubach. Bom dia para você, Milton. Bom dia para você, Cássio Godoy. Bom dia. Muito bom dia para todos que nos ouvem em todos os cantos do planeta. Hoje é aniversário do Ringo Starr. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. Baterista dos Beatles. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, Gente boa. in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's. Eu não sei se essa é a única, mas é uma delas, das músicas desse craque aí. 86 anos completados hoje, né? Nascido em 1940, é isso? Ninguém fala muito dele, mas segundo as lendas do rock and roll, todo mundo o adora. Bom dia, Então Zé é isso aí, feliz Godoy. aniversário. Bom dia, Zé Godoy. Oi, Milton. Oi, Milton, bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia aos Zé. ouvintes. Bom dia, Teco Medina. Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia pra todos. Ele Bom canta dia. a música do Anos Incríveis original, né, dos Beatles, né? Tem mais esta. Muito bom. Meninos, meninas que estão nos acompanhando, hoje tivemos a triste notícia da morte de Benedito Rui Barbosa, aos 95 anos, aqui em São Paulo. Eu quero ouvir vocês, claro, começando com você, Dan Stubach, pela importância deste cara na cultura brasileira. Sem dúvida, uma importância enorme, uma trajetória incrível de grandes trabalhos, com muita identidade, né? Você já reconhecia um trabalho do Benedito, assim que você via uma cena, que você começava a ver uma história, você já sabia que era dele, um retratista do nosso interior, da alma brasileira, e de inúmeros trabalhos de grande sucesso, o mais recente Pantanal, que teve o remake recente, mas são inúmeros os trabalhos. Depois do Pantanal teve outra novela, né? Foi o que? Teve outra novela agora, mas enfim, todas as novelas dele sempre de muito sucesso, muita repercussão, muito humanas, é uma família toda de artistas, enfim, é um universo, o universo do Benedito, um universo facilmente reconhecível e de sempre muita humanidade, muita emoção. Um grande autor que se vai. Zé Godoy. Milton, eu acho que ele conseguiu trazer, né, pro audiovisual essa coisa meio de um épico nacional, né, essa coisa meio dos imigrantes, né, que foi uma novela começo dos anos 80, né, que ele fez na Bandeirantes, se não me engano, a própria questão do Pantanal, né, essas grandes histórias, grandes narrativas sobre o país, sobre parte do país, né, essa capacidade também da TV de contar histórias que muitas vezes nos centros urbanos a gente não tem muita compreensão, né? Eu acho que ele tinha essa capacidade. Era uma coisa que o romance fazia muito bem no século XIX e a TV no Brasil teve essa capacidade enorme, né, de trazer isso para uma narrativa que atingia milhões de pessoas. Eu acho que ele foi um dos craques nessa transição, né, do literário para o audiovisual no Brasil. Apenas para lembrar aqui, o Dan falou... Renascer, você está lembrando? Porque em 2016 ele fez o Velho Chico, né? Uhum. E você está falando do Renascer, é isso? Eu estava falando do Renascer porque eu estou procurando qual foi o mais recente, o remake mais recente, né? E foi essa, mas o Zé tem toda a razão, além do interior do Brasil, a coisa toda com os peões e a música que ele deu protagonismo, tem essa coisa com os imigrantes, sim. Então, sempre retratando-os de algum modo, dando olhar para aqueles que a gente ainda não percebia, né, na sociedade. Teco Medina. Oi. São Paulino, né? São Paulino.
Sim, também. Foi um monstro, né, Milton? A gente foi muito feliz graças a ele. Vimos muita coisa, conhecemos muito do país, muitas histórias, conhecemos muito outro lado de coisas que parecem distantes quem está numa cidade como São Paulo, mas que ele aproximou. E acho que quem não foi feliz vendo o Pantanal, Rei do Gado, entre outras, não viveu direito, né? Foi muito bom e já faz falta e fará falta para sempre. Foi minha primeira novela, né? O Rei do Gado. Foi a sua primeira novela? Foi a minha primeira novela. Eu fiz uma participação, tem uma história engraçada, ficaria horas contando, não vai dar tempo, mas que eu fiz 2 papéis na mesma novela, né? Dá tempo de contar, sim. Você tem espaço para histórias, amigo. Não, primeiro, a novela mesmo foi com o Alcides Nogueira, que foi um papel, né? Que eu era um ufólogo, que era O Amor Está No Ar. Mas daí eu fui contratado pela Globo para fazer um papel na segunda fase. Mas daí eu fui provar os figurinos e tudo, e o diretor me botou para fazer uma participação na primeira fase, que era um copiloto de um avião. Aí eu gravei esse copiloto, gravei com o Fagundes, foi a primeira cena, gravei com ele e tal. Era um avião que levava sempre o Fagundes, um avião pequeno que levava o fazendeiro para cá e para lá. E aí a gente ficou conversando, gravei essa cena. O tempo passou, tiraram o meu personagem da segunda fase, e aí eu vou pular a história, o diretor me chama para conversar, falou, você precisa fazer outro papel, porque a gente precisa justificar o salário que você ganhou nesse tempo todo. Eu falei, tá bom. Ele falou, tem um papel aqui que é um jornalista que vai aparecer. Eu falei, tá bom. E o que ele vai fazer? Na primeira cena, o jornalista vai retratar um acidente de avião que o Fagundes teve. Tá bom, o personagem do Fagundes teve. Tá bom, quando eu fui ver, era um acidente de avião, entendeu? Ou seja, o meu personagem na segunda fase fala de um acidente que o meu personagem na primeira fase fez, entendeu? Maravilha. Eu retratei o acidente que eu mesmo sofri, entendeu? Até porque eu precisava utilizar. Né? Não, acho que até agora não. Os espectadores pensando, parece que eu já vi esse jornalista, que personagem não me é estranho. Não, mas tudo bem, ficou no mínimo interessante, não foi? No mínimo interessante. Você participou... Quando eu encontrei o Benedito, uma das poucas vezes que eu encontrei ele, a gente ficou rindo dessa história. Assim, era um cara muito, muito bacana, muito humano mesmo, pessoalmente, muito generoso. Você participou de Esperança também? Participei de Esperança também. Foi antes de Mulheres Apaixonadas. Eu fazia um advogado, fazia com a Maria Fernanda Cândido, né? A gente era par nessa novela. Fala até como? Já ganhava bem o menino desde cedo, né? Pro RH da Globo prestar atenção, né? No salário. Vocês perceberam isso, né? Tem que justificar aí. Pra justificar o salário, o RH piscou ali na planilha dos moços ali. Isso me lembra até gente muito próxima de nós, né? Tem gente muito próxima de nós. Tem que fazer 2 jornais para justificar o salário. Eu vou alimentar essa fama absolutamente justificada. São 3 programas, viu? 2 jornais tem um fim de semana ainda. Brincou com isso, não? Nós estamos bem acompanhados, Zé Godoy. É sorte que eu só tenho uma atividade séria, né? Ótimo, gente. Bom, mas fica aqui então a lembrança dessa figura importantíssima aí para a cultura brasileira, né? Porque a gente sempre fala, a gente começou aqui com teledramaturgia, né? Mas de verdade é um impacto muito grande que tem nas pessoas e na forma depois das pessoas também, outras pessoas escreverem, pensarem como contar as histórias, porque ele traz isso, né, através da novela, até pela força que a novela como instituição tem no Brasil. Então é legal pensar dessa maneira. Oi. Eu lembro que eu entrei no avião, minha primeira cena, o Fagundes chegou, né, e a gente foi voar. Daí ele falou assim, sua primeira cena? Eu falei, a primeira cena. Ele tinha me visto numa peça, a gente começou, vou te dar 2 conselhos. Nunca chegue atrasado e não dependa da produção pra nada. Olha. Tá guardado por aí. Tá guardado aí. É o contrário desse programa. Esse aqui. Abraços. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Muito obrigado.